Oi, gente, começando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Hoje eu tô com o Dr. Brenner Rafael, ele é infectologista. Hoje o programa vai ser bem interessante, né, doutor? Vamos falar de umas doenças que são mais raras, né, Raras, doutor? raras. Eu nunca tinha recebido ainda um infectologista aqui. É um prazer estar te recebendo aqui hoje, viu? Muito obrigado, agradeço o convite e vamos debater um pouco, né, essa área da infectologia que é muito importante nós falarmos um pouco de doenças infecto-contagiosas, que é o principal objetivo dessa nossa conversa. Às vezes é muito assim um pouco desconhecido pelos pacientes ou se não esperam um certo tempo para poder procurar, retardam, né, o diagnóstico, mas geralmente são infecções que controlando, né, E o que tra... matam, né, doutor? e que matam. Infecção Dependendo, generalizada mata, né? dependendo da, Ao da longo eu vou te contar infecção, uma história bem triste, mas que foi um final feliz, mas quase morreu, foi meu dependendo da irmão. infecção, É. pode evoluir para óbito. Doutor, fala um pouquinho da sua história, por que que você escolheu essa profissão de médico, de infectologista, da sua faculdade, por que que você escolheu ser médico? Ótimo. Então, a infectologia foi uma área que eu me aproximei muito durante a faculdade, principalmente no quarto, quinto período, que eu tive a disciplina de infectologia mesmo. Ao longo da faculdade, eu gostava muito de clínica médica, de uma forma geral. Só que, assim, eu não me via em nenhuma área específica da clínica médica, porque sempre quando nós fazemos uma residência, né, de clínica médica, nós temos que escolher uma subespecialidade. Uhum. Então, assim, na clínica médica, nós geralmente fazemos 2 anos, alguns programas já estão com 3 anos de clínica médica, mas depois de terminar esses 2 anos obrigatórios na residência, a gente tem que escolher uma subespecialidade, e essa subespecialidade eu não me via completamente satisfeito, Na realizado clínica médica. nas especialidades da clínica médica. Então, assim, durante a minha graduação, eu me formei no Centro Universitário do Planalto Central, Aparecido do Santos, no CEPLAC, no Gama, e fiz a minha residência médica em infectologia na Secretaria de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal. Legal. E então, durante a minha graduação de medicina, de 2013 até 2019, eu tive esse contato com a infectologia, um contato breve, Uhum. digamos, né? Um Na contato faculdade é tudo breve, né? muito, digamos, superficial. Uhum. E durante a faculdade, com esse contato, eu me identifiquei mais com os temas Sim. da especialidade. E aí teve um certo momento que eu fiquei em dúvida também, voltei atrás para ver se era realmente isso que eu queria. E acompanhei outros infectologistas também para poder ter uma noção da área, né? Que a gente trabalhava mais, quais eram as oportunidades de mercado, de emprego. E acabou que eu gostei, falei assim, eu acho que é isso aqui que eu quero, por quê? O que é infectologia? O que a gente vê muito na infectologia que me fez atrair para fazer essa especialidade? A gente lida com infecções de uma forma geral, Sim. desde infecções bacterianas, infecções fúngicas, infecções relacionadas a vírus do HIV. Uhum. E eu sempre gostei muito de estudar fisiopatologia na faculdade, sempre tive esse raciocínio clínico, Sim. digamos. E o que acontece? Na infectologia, como eu gostava muito de clínica médica de uma forma geral e não me via em nenhuma especialidade As mais comuns, específica, as digamos mais assim. comuns, eu acabei pensando, vou para uma especialidade que eu consigo ver a parte da infecto, que tem uma área muito grande Sim. na nossa especialidade, mas que abarca também, de uma forma geral, todas as outras especialidades. Então, assim, a infecto, ela se comunica com a reumatologia, se comunica com a Com hematologia, se certeza. comunica com a endocrinologia, Uhum. se comunica com cardiologia, com neuro, principalmente, com a neurologia. A gente pega muitas infecções do sistema nervoso central. Então, isso que me fez escolher a infectologia. Porque além de ter muita clínica médica, que é o que eu gostava muito durante a faculdade, acabou que abarcava também várias outras Sim. especialidades e Eu nem sabia, doutor. É comunicando, ampla, né? bem ampla. Assim, nós temos a nossa parte também, que é da infectologia, Sim. mas que sem as outras especialidades também que correlacionam com a infectologia, a gente não consegue estabelecer o diagnóstico. Sim.
que eu comentei sobre essa especialidade, mas uma especialidade também que caminha muito com a infectologia é a própria ortopedia. Então, a gente pega muita infecção de osso, osteomielite, É disso que eu quero te contar. Pronto. Então, assim, a gente acaba, como eu falei, tendo uma noção da nossa área, só que tendo que saber também um pouco de todas as outras. Sim. Então, se a gente souber só a nossa área, é o que é o nosso dever, nossa obrigação, saber muito da nossa área, mas se a gente também não souber comparar os sintomas com outras especialidades também, a gente fica um pouco na mão. Então, o que me fez escolher infectologia foi isso, que eu gostava muito dos temas da especialidade, mas que também abarcava outros temas também da medicina, essa correlação, né, com outros temas. Doutor Breno, uma coisa que você estava falando de todas as especialidades que andam junto com a infectologia, e uma dúvida minha, curiosidade, na verdade. A infecção começa da onde? Uma ferida? Depende. Depende da infecção. Pode ser uma infecção de garganta? Nós temos vários meios de transmissão de doenças, né? Então, assim, cada doença a gente tem uma forma de transmissão e também uma incubação, que é o tempo que a pessoa é exposta à doença e leva um certo período para começar a iniciar. São 7 dias, não é? Depende da doença também. Depende também da doença. Cada doença tem um período de incubação que a gente tem que respeitar para iniciar os sintomas. A gente chama isso de período prodrômico, que são os período que antecede o início realmente dos sintomas. Então, assim, cada doença tem esse período de incubação e as formas de transmissão, como eu comentei, dependendo da doença também, envolve diferentes tipos. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da dengue, que é muito frequente nessa época do ano, agora com as chuvas, né? Tem 2 tipos, né? Viral e bacteriana também, a dengue ou não? Dengue é só viral. Só viral. Só o vírus da dengue. Tá. A hemorrágica é um tipo de vírus. Então, aí na dengue nós temos a classificação. Nós temos a classificação A, B, C e D da dengue. Geralmente a gente dá esse termo de hemorrágica, que hoje em dia a gente nem usa muito mais esse termo, mas que antigamente a gente utilizava como dengue hemorrágica, o grupo D, né, da dengue. Então, nós temos o grupo A, B, C e D. Mas, assim, o que eu quero dizer é que, dependendo da doença, nós temos diversas formas de transmissão. Não é só uma picada de pele, como você falou. Além disso, nós também temos, né? Nós também temos infecções que começam com a pele, mas, por exemplo, no caso da dengue, é a picada do mosquito, a Aedes aegypti. Então, assim, tuberculose. Tuberculose é também... Tosse, né? Tosse. É gotícula, né? Gotícula. É vírus, né, doutor? Tuberculose é bactéria. É bactéria. Mycobacterium tuberculose. As gotículas que saem é com bactéria. Isso. Então, assim, toda vez... E é no ar, né? No ar. A gente pega... Por isso que todo paciente que tem tuberculose diagnosticada, a gente tem que deixar em isolamento de aerosóis, usar aquela máscara N95. São medidas de prevenção, né? Que a gente usa o famoso EPI, que são os equipamentos de proteção individual, que toda vez que a gente tem um paciente, por isso que, pronto, a infectologia também entra nesse sentido. Então, assim, toda vez que a gente tem uma doença, essa doença é contagiosa, a gente já tem que deixar a equipe, de uma forma geral, o técnico, o enfermeiro, o médico, todo mundo protegido. A CCIH, que eu também vou comentar ao longo da nossa conversa, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a gente tem que atuar na linha de frente para poder evitar justamente isso que você falou, as transmissões. Porque é através delas que a gente vai perpetuando a doença, né? Doença. Então, assim, nós temos uma gama de doenças, uma variedade imensa de doenças na infectologia, que se a gente for aqui falar doença por doença, vamos ficar aqui bastante tempo. Mas a transmissão é diferente para cada tipo de doença. E o que eu quero te contar é que isso foi com meu irmão. Ele pegou de uma ferida, uma bactéria entrou nele e, como você falou, foi comendo os ossos dele. Aí isso que eu quero entender, por que a bactéria vai nos ossos? Então... Ela foi no ciático e no osso da bacia. Pronto. O que ele acontece? Quase morreu, doutor. Ele estava pegando infecção generalizada. Foi quase. Pronto. Porque ele demorou, ele achou que era dor de coluna. A gente querendo levar ele para o hospital, ele não queria fazer ressonância. Quando viu, ele estava... A médica falou, pega ele, é cirurgia de emergência, porque ele
Tá Não. entrando em infecção generalizada. Nesses casos, a gente tem várias meios de entrada, né? Por exemplo, no seu caso, vou citar o seu caso como exemplo, que também entra a infectologia. Uhum, sim. No E caso... quem operou foi o ortopedista. Pronto, Para tirar lá, limpar a infecção toda, né? pronto. Por isso que eu comentei no início do nosso podcast. Isso. A infectologia não caminha sozinha. Uhum. Então, assim, nós temos Porque vocês não são cirurgiões, vocês são clínicos, né? totalmente clínicos, Isso. fazemos alguns procedimentos, punção lombar, por exemplo, para diagnóstico de infecções do sistema nervoso central, mas de uma forma geral, nós somos clínicos só que nós precisamos desse apoio das outras especialidades. Claro, trabalha junto. Trabalhamos E depois juntos, acompanha o paciente depois da cirurgia, né? justamente, pós-operatório. É o infectologista. Então, assim, a questão do seu irmão, Isso, meu irmão. pronto, do seu irmão. Existem várias formas da gente adquirir uma infecção que pode evoluir para uma osteomielite, no caso, não sei se foi o caso dele, uma osteomielite, mas, por exemplo, uma infecção cutânea, uma ferida na pele que não é tratada, é um meio de entrada da bactéria, ou então uma transmissão hematogênica que vem pelo sangue mesmo, uma infecção no sangue. Eu não sei como ele pegou, foi de ferida. Pronto. Então, assim, a gente tem vários mecanismos de transmissão da doença. Pode ser da pele? Pode ser de uma infecção Às que vezes ele mão teve. suja, né, doutor? As bactérias, e a pessoa está ali coçando. Se tiver uma quebra da barreira cutânea, né, que a gente fala, e introduzir a bactéria na pele, pode sim ter essa disseminação, né? É difícil, mas não acontece, é impossível. Sim. Com ele foi. Então, pronto. Uma ferida que ele ficava... E com certeza não lavava a mão. E uma ferida que era crônica, digamos assim, que ele ficava coçando e não melhorava. E entrou a bactéria. Por isso que a gente, na infectologia, a gente bate sempre o martelo de que lavar as mãos. Exatamente. Higienização das mãos. Isso começou desde muitos anos atrás, na época de Samevaios, não sei se você já ouviu falar, que ele que introduziu essa questão de higienização correta das mãos. Nós temos os momentos de lavagem correta das mãos. Eu conheço, meu pai me deixou com toque, doutor. Eu lavo a mão acho que 30 vezes por dia. Então, isso faz parte nossa também da infectologia, de reforçarmos isso sempre higiene, né? no ambiente, principalmente hospitalar. Banheiro. Justamente. Tem gente que não lava a mão, né? Faz xixi que seja, não lava a mão. É bem frequente, né? Não é? Mas, assim, a gente tem sempre... Às vezes, a própria equipe considera um exagero da parte do médico. Nossa, mas para que tudo isso? Mas, assim, a gente da infectologia que estuda, que estamos no dia a dia disso, a gente vê o quanto previne infecções, o quanto a ação da CCIH, né, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, dentro do ambiente hospitalar, é importante para justamente controlar esses tipos, evitar infecções, principalmente no nível de ambiente de terapia intensiva, UTI. Sim. Então, Às assim, vezes a pessoa entra ali com uma doença e pega uma infecção, né, doutor? Porque ela já está com a imunidade baixa, não é isso? Independente da idade, não é, doutor? É bebê, é criança, é adulto, justamente. né? É velhinho. Justamente. Não interessa a idade, né? Não interessa. E assim, por que pega em hospital, doutor? Assim, a pessoa está ali debilitada, mas por quê? Falta de higiene? Não, a questão não é... A gente não pode dizer que é necessariamente uma falta de higiene. O ambiente hospitalar, ele já é um ambiente que ele já é rico em diversos tipos de patógenos. Então, assim, se a gente não tiver a higienização correta, a ação da CCIH nesse sentido também, o equipamento de proteção individual, para a gente poder evitar passar uma bactéria ou um vírus de um paciente para o outro, porque a gente sabe que os leitos na UTI, no ambiente hospitalar, eles são, beleza, temos quartos, temos leitos separados, mas às vezes nem sempre isso é possível em todos os hospitais. Sim. Então, assim, o paciente fica muito próximo do outro. Então, assim, acaba que o contato de um paciente doente para outro, que já está fragilizado, que já está num estado de imunidade baixa, propicia mais ainda a questão de infecções. Por isso que sempre a gente fica em cima de higienização, de limpeza correta, de uso do álcool, principalmente eu o sou álcool viciada 70%. em álcool também. Então, Depois assim, não foi nem da Covid, foi daquela gripe de 2000 e pouco que a gente começou a usar álcool, eu nunca mais parei. sim. Não sei se foi a gripe aviária, gripe, sei lá que gripe foi. Sim. Se eu não me engano, foi H1N1, H1N1, H1N2. que já tem uns 15 anos, né? Tem bastante tempo. Foi bem eu antes da viciei Covid. no álcool, eu já tinha o toque da lava-mão agora. Pronto. Com álcool. E aí, o que acontece? A gente fica
sempre nessa questão, né? Batendo o martelo nesse ponto. No cuidado. No cuidado, porque é justamente isso aí que a gente faz com que não perpetue o ciclo, né, das infecções. Por isso que todo hospital tem que ter uma CCIH. É fundamental. Às vezes a CCIH Claro. nem é tão lembrada, porque a gente meio que trabalha separado. Acaba que fica como chato, né, doutor? Mas não é, né? Na verdade, isso é cuidado, não é E chato. assim, a gente sabe que tem a questão da vigilância sanitária, que Uhum. também fica fazendo as fiscalizações. Então, a gente tem que saber lidar, manejar todo o cuidado do paciente, tanto na entrada quanto na saída, para a gente poder respeitar também essas regras que a vigilância nos impõe, para a gente justamente evitar, né, a perpetuação de doenças. Uma coisa que eu quero até te contar, que eu acabei de lembrar. Eu, quando era bebê, Uhum. eu peguei a bactéria Pseudomonas. Eu quase morri de infecção urinária. Eu tinha 1 ano e meio. E peguei do meu pai. Minha mãe dizia que quando ele chegava, eu corria e abraçava ele. E aí eu peguei infecção urinária e meu pai não acreditava, é urologista. Ele não achava possível eu tá com infecção urinária, né? Enfim, quando descobriu, eu estava com Pseudomonas. E como isso foi há 40... Eu tinha 1 ano, então 43 anos atrás... Sim, Todo mundo, a minha mãe disse que as enfermeiras entravam de capote de tudo, tinham pavor de sim. pegar a bactéria. A Pseudomonas, que a gente chama de Pseudomonas aeruginosa, Uhum. a Pseudomonas ela é Eu uma, já tive, doutor. ela é uma bactéria que a gente vê mais ela frequentemente em ambiente intra-hospitalar, mas que com certeza a gente também tem ela fora do ambiente hospitalar, né? Extra-hospitalar que a gente fala. Então, assim, é uma bactéria, geralmente a gente considera uma bactéria mais difícil de tratar, é uma Sim, bactéria mais ainda resistente, é? ainda é. Imagina É, naquela época, doutor. é Não tinha a remédio aqui em Brasília. Pseudomonas, o Acinetobacter. Então, assim, a gente tem uma gama de patógenos na infectologia, mas são bactérias que a gente vê mais frequente em ambiente de terapia intensiva, que Uhum. os pacientes que estão submetidos a procedimentos invasivos, principalmente, são mais propensos, né, a adquirir essa bactéria. É uma bactéria mais chatinha, digamos, de tratar, mas existem antibióticos com uma boa cobertura para ela também e quando a gente tem resistência a certos antibióticos para tratar, a gente lança mão de outros antibióticos também, que inclusive é outra coisa que outro assunto que eu queria trazer à tona com vocês, é a questão da parte da infectologia nesse sentido de antibióticos. Uhum. Nós, como infectologistas, nós temos que ter um domínio Grande. grande e completo do antibiótico. Não Tem só que ser antibiótico. assertivo no antibiótico, né? A gente tem que saber para que serve aquele antibiótico, o que ele vai agir, em qual foco que ele vai agir. Citando um exemplo aí do seu irmão que teve infecção no osso. Então, assim, a gente tem antibióticos que penetram no osso melhores que outros antibióticos. O dele teve que ficar no hospital, era só venoso. Pronto. Porque o oral Não tem não penetração. combatia. Pronto. Ele ficou Então, 15 assim, dias internado depois da cirurgia para matar a bactéria. dependendo da bactéria que está ali, a gente não consegue tratar só com comprimido em casa. Uhum. Então, a gente tem que ter um domínio muito grande na infectologia sobre antibiótico terapia. E eu quero trazer esse assunto porque a gente tem que saber usar também a forma racional do Uhum. antibiótico. É, porque senão fica A gente acaba, resistente e vira superbactéria, né? justamente, bactéria multiresistente, que a gente fala Uhum. que são bactérias mais difíceis de Uhum. tratar. Por que dá isso, doutor? Seleção. Erro? Seleção, ou senão o uso de antibióticos de uma forma indiscriminada. E aí, pacientes que usam antibiótico sem necessidade, um antibiótico de grande espectro, que a gente fala, né, que Uhum. abarca vários patógenos, sendo que, às vezes, aquela infecção que o paciente tem não precisava de um antibiótico tão forte digamos assim. Só que o paciente vai lá, não conhece, ou até mesmo o médico prescreve de uma forma errada, e aí o paciente acaba tomando mais do que precisa e acaba fazendo seleção desses germes. Então, assim, a gente acaba que a longo prazo, no momento ali, pode tratar a infecção, pode não dar nada, o paciente vai melhorar, vai ficar bem, mas a longo prazo, usando antibióticos com frequência, de forma indiscriminada, que a gente fala de uso irracional, né, Uhum. de antimicrobianos, a gente acaba fazendo uma seleção de bactérias, de patógenos que acaba que
no futuro, se a gente precisar tratar, supondo a mesma bactéria, por exemplo, a gente já vai ter uma resistência maior àquele antibiótico. Mas vai ter que ser um mais forte. Mais forte. Então, assim, a gente sempre traz em questão o assunto de stewardship, que é e o uso racional de antimicrobiano, que é a gente sempre tentar direcionar o tratamento do paciente para uma cultura positiva, para uma hemocultura, uma urocultura, um exame de sangue, de urina, que a gente consiga isolar aquele germe e tratar especificamente o antibiótico exato que vai cobrir aquela bactéria. Porque o que é o importante da cultura? Ela faz uma leitura da bactéria, crescimento. A gente tem os meios de crescimento para determinadas bactérias, e aí esse meio de crescimento, que é rico em nutrientes, que faz a bactéria específica crescer, eles nos dão o antibiograma. O que é o antibiograma? Uhum. O antibiograma é um exame que mostra a sensibilidade daquela bactéria X, por exemplo, uma Escherichia coli, uma Pseudomonas, um acineto, uma serrácea. A mais comum é que pega nas fezes, né? A Escherichia coli, que a gente chama de E. coli. Então, assim, a bactéria mais frequente da urina, por exemplo, é a Escherichia coli. Às vezes a pessoa se limpa errado, alguma coisa assim, né? Principalmente mulher, né? Principalmente em casos de infecção urinária. Uhum. Então, assim, como as mulheres elas têm a distância do ânus para o canal uretral muito maior do que o do homem, como a uretra da mulher é mais curta, menor que a do homem, e na hora de higienizar a mulher, o sexo feminino, né, for fazer a limpeza local, sempre, por exemplo, da região anal. De trás para frente, de trás não pode, frente, né? não pode. Então, assim, a gente sempre... A taxa de prevalência de infecção urinária em mulheres é muito maior. Então, a gente sempre orienta as mulheres, né, sexo feminino de uma forma geral, que toda vez que tiver relação sexual, por exemplo, urinem, né, façam xixi depois do coito, porque isso também é uma forma de prevenção, beber bastante líquido. Mas, infelizmente, o sexo feminino, mulheres, de uma forma geral, elas têm muito mais predisposição. Sensibilidade, né? Então, assim, o antibiograma, ele é importante para isso. E é o infectologista também que vê, o infectologista que avalia, que interpreta aquele antibiograma. Porque, às vezes, um médico generalista, um médico que não está acostumado com isso no dia a dia, pega aquilo dali e não sabe interpretar de forma correta, acaba usando um antibiótico muito maior do que era necessário para poder tratar aquela infecção e acaba fazendo justamente isso que a gente está conversando, uma seleção dessas bactérias para torná-las mais ainda, cada vez mais resistentes. Então, assim, uma infecção que seria tranquila no futuro acaba sendo uma dor de cabeça para tratar, justamente pelo uso errado no passado e uso frequente. Mas isso aí já é um assunto que a gente vem lutando com o tempo. Mas melhorou muito depois que proibiu, né? Que tem que ter agora receita para comprar antibiótico, né? Sempre. Porque realmente a venda era indiscriminada. Sempre. E as pessoas ficavam tomando antibiótico, uma dor de garganta, antibiótico. E às vezes não precisa, né, doutor? Não precisa. Às vezes é uma gripe, toma antibiótico. Às não, vezes gente. É só um vírus, que o antibiótico não vai fazer diferença nenhuma no vírus. Ainda tem isso, né? Porque o antibiótico é bactéria, né? E a gente fala que antibiótico é bactéria, para agir na bactéria. E aí nós temos várias classes de antibióticos que têm vários mecanismos de ação, vários... Para cada doença, praticamente, é um tipo de antibiótico, né? Igual, como eu comentei, do caso do seu irmão. Como foi osso, não posso usar um antibiótico que não tem penetração em osso. Sim. E, às vezes, o único antibiótico que tem penetração em osso que vai cobrir a bactéria é um antibiótico que você toma na veia. Então, assim, a gente fica... por isso que é bom o acompanhamento, o parecer do infectologista, porque a gente consegue dar um suporte maior, até em questão de tratamento, que a gente fala posologia, de quantos miligramas, de quanto em quanto tempo, por quanto tempo. Então, assim, a nossa parte entra nisso. O doutor, e o horário? Por exemplo, passa um antibiótico, aí você passa, mas 12 em 12 horas. Passou 13. Ou a pessoa, vai sair e toma antes. Tem problema? 1 hora antes, 1 hora depois? Então, cada antibiótico, ele tem o tempo de meia-vida. A gente tem que respeitar o tempo também que ele vai começar a fazer efeito no organismo. Então,
nós temos diversas classes e cada classe de antibiótico, por exemplo, beta-lactâmicos, carbapenêmicos, quinolonas, são antibióticos que eu estou falando, classe de antibióticos que, dependendo da infecção, vai ser melhor ser utilizado tal classe para tal infecção. E aí, respondendo a sua pergunta do tempo, a gente tem que avaliar caso a caso. O que é avaliar caso a caso? O paciente tomou o antibiótico meio-dia e vai tomar o antibiótico nas 2 horas da tarde do outro dia, quando o paciente toma uma vez ao dia. Então, assim, a gente acaba que... Aí passou 26 horas, né? A gente acaba que... Mas tem de tomar uma vez por dia antibiótico? Cada classe tem a sua... Ele existe? Existe. Porque é sempre assim, 8 em 8, 12 em 12, 6 em 6 às vezes, dependendo da doença, né? Isso. É assim, isso é individualizado. Não tem jeito, não tem como eu te falar que todo paciente vai ser igual, porque Sim. cada paciente... Assim, isso é só do horário, assim, tipo, atrasou 1 hora. A gente tem tenta, muito problema? Não, a gente tenta respeitar a dose do dia, né? Independente de ter passado ou não, a gente tenta respeitar pelo menos a dose do dia para não ficar o paciente descoberto por 24 horas, supondo. Que aí sim é problema para a gente monitorar o tratamento, a resposta da infecção com antibiótico. Então, a gente tende a fazer no horário certinho. Se passa um pouco, o importante é que a gente consiga controlar o antibiótico no dia, de acordo com o antibiótico e a dose dele e o tempo, né? Entendi. E outra coisa que eu estava pensando, quando você estava falando negócio de hospital, quando a pessoa chega ali na emergência, sempre pede exame de sangue e de urina, isso é de praxe, né? Primeiros exames que pedem. Aí, por exemplo, dá lá uma infecção horrível no sangue, que aparece no sangue também, né? Ou só na urina. E quem que cuida, se não tiver um infectologista no hospital, porque é o que a gente estava falando, não é uma especialidade que tem muitos médicos, justamente. né? Principalmente na emergência, né? Nesses casos, quando o paciente, vou usar o seu exemplo, quando o paciente chega no pronto-socorro, que é a principal porta de entrada do paciente mais fácil no hospital, tem um médico plantonista lá na porta, geralmente são clínicos gerais, né? São clínicos gerais que a gente, no caso, ao atender o paciente e perceber que trata-se de uma possível infecção, supondo uma pneumonia. E aí o médico lá do pronto-socorro inicia um antibiótico, pede cultura, hemocultura, culturas, de uma forma geral. E aí inicia o antibiótico, a gente dá a nossa parte da CCIH, da parte do infectologista. No dia seguinte, a gente vê esse paciente, a gente faz o acompanhamento conjunto com esse paciente, vê se a dose do antibiótico está correta, vê se o tempo de respeitar o intervalo, né, que a gente chama o antibiótico de horário, se está correto. Então, assim, geralmente é como você falou, não vai ter um infectologista de cara ali para poder... Isso é praticamente impossível. Mas a gente sempre é acionado, né, a gente sempre é chamado para responder parecer, para ver se aquele antimicrobiano, aquele antibiótico, aquele antifúngico, qualquer outra medicação está de acordo com aquela doença, com aquela dose. Então, assim, de uma forma geral, a gente espera começar e depois, dependendo, a gente faz o reajuste, né, da dose. E a gente faz muito reajuste da dose também quando o paciente tem problema de rim, uma insuficiência renal, que o antibiótico ele muda. E quem sabe mais isso, quem tem mais contato e quem tem mais afinidade com correção de dose de antibiótico de acordo com função renal, não só de antibiótico, outras medicações também, é o infectologista. Então, assim, é fundamental o nosso acompanhamento conjunto. No hospital é fundamental. Todos tinham que ter um infectologista sempre, né, doutor? Porque... Assim, na minha opinião, eu acho que toda CCIH tinha que ser obrigatório, né? Que... Não tem em todo hospital? Não tem. Mas na minha opinião, todo hospital, clínico, hospital, que seja, teria que ser obrigatório a presença do infecto, né? Porque a gente tem uma visão maior de assuntos, né, de detalhes que o generalista, o médico que tem outra especialidade também, não tem a nossa visão. É a mesma coisa que eu não sou infectologista, mas eu não tenho a visão de um ortopedista, eu não tenho, como eu falei para você no começo, a gente tem que saber um pouco de tudo para a gente poder manejar, correlacionar a nossa área com as outras especialidades, mas saber com detalhe uma
uma ortopedia, uma reumatologia, uma endocrinologia, a gente não domina 100%. Mas justamente foi isso que eu falei. O que me fez escolher a infectologia foi esse conhecimento amplo que a gente tem que Geral, ter da né? medicina. Que é muito E é da nossa interessante. parte 100%. É, Mas se a gente também não souber fazer, como a gente diz na medicina, diagnóstico diferencial. O que é o diagnóstico diferencial? É um médico que pensa em diversos diagnósticos, toma como um diagnóstico definitivo, um diagnóstico principal, um diagnóstico mais forte, que eu quero dizer, mas não deixa de pensar em diagnósticos diferenciais, que são outros diagnósticos, outras doenças que também podem simular aquela doença principal que a gente está pensando. Então, assim, de uma forma geral, a infectologia faz isso. A gente não caminha sozinho. com certeza, nossa, e é uma profissão muito interessante, muito legal. Eu nunca tinha aprofundado na infectologia, porque eu recebi os outros médicos, como eu te falei, mas são os mais comuns, digamos assim. Sim. São histórias interessantes, mas o infectologista deve ter história, assim. É, Eu tem queria, assim, doutor, conta um caso, assim, difícil. Até, assim, ó, tanto de ser descoberto e de ser tratado. é um caso, assim, um caso bem difícil que eu peguei recentemente, inclusive, nos meus atendimentos ambulatoriais, porque a gente faz muito atendimento ambulatorial. Uhum. Como nós somos clínicos, a gente trabalha muito com ambulatório. E, assim, era um paciente que veio para mim com um histórico de febre, febre há mais de 3 meses. Um Nossa, paciente que tinha costume de malhar, era fisiculturista com febre? e com febre há mais de 3 meses. Nossa. E aí a gente pensando nisso, perdendo peso e uma dor na coluna insuportável que irradiava para as pernas e fazia como se fosse uma irradiação do corpo todo, a dor. Só que a dor principal era na coluna. Aí nós pedimos uma ressonância de coluna, veio um desgaste de algumas vértebras, né? Veio uma necrose de algumas vértebras também. Nossa. E assim, a gente, outros profissionais, né, que já tinham passado por consultado com ele, achavam que podia ser uma lombociatalgia, que é uma dor na coluna por compressão de nervo discal, hérnia Uhum. discal, que irradia para os membros inferiores, né, para as pernas. E o paciente nunca melhorava, nunca melhorava. E aí ele veio para o infectologista, no caso eu. Uhum. E aí eu conversando muito, porque o que acontece? Na infectologia, a gente acaba perguntando muita coisa da vida pessoal do paciente Sim. também. Então, assim, onde é que você mora? Com quem que você se relaciona? O que que você faz da vida? Com quem que você trabalha? Com quem que você teve contato? Você viajou para algum lugar? Então, assim, isso é epidemiologia, né? Sim. O infectologista diagnostica muita coisa só também pela O epidemiologia, histórico. o histórico passado do paciente. Então, esse paciente chegou para mim, aí a gente foi, investiguei muito, todos os pedidos, vários exames para ele, e aí perguntando, justamente fazendo esse resgate epidemiológico, né, que eu comentei, ele falou, não, doutor, eu tive contato com pessoas que eram positivas para tuberculose, e aí eu fiquei assim, peraí, Nossa. vamos lá. Isso é um dado importante. É. Aí pedi um exame de tuberculose para saber se ele já teve contato com Uhum. a micobactéria tuberculose, que é o bacilo, né, da tuberculose. E ele falou para mim, aí o exame veio positivo, e aí eu fiquei ainda com a pulga atrás da orelha. Falei assim, não, peraí que teve histórico, já teve contato, tá com essa dor, a gente tem que investigar também se não pode ser uma infecção por tuberculose no Claro. osso, Isso. que é raro, é Mas difícil. pelo tempo que ele tá ali doente, né? É difícil, sim. E aí fomos investigar, pedimos os exames, fizemos uma biópsia do osso e cresceu a bactéria, cresceu a tuberculose no osso. Ah, é, doutor. E Também aí ataca os chama ossos? tuberculose óssea. Esse eu nunca ouvi falar. É raro, né? É assim, é difícil de achar. Não é raro, digamos, não é raro, a incidência não é infrequente não, mas é mais difícil da gente encontrar. Só que aí, como eu te falei, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial, pensar em várias alternativas, excluindo as principais. E aí a gente fez os exames, fizemos a biópsia, ele fez a cultura, né? Como eu falei para você, a cultura é importante para a gente e cresceu a bactéria lá. E aí a Caramba. gente começou o tratamento para tuberculose,
ele está fazendo tratamento já tem 1 ano, porque na tuberculose óssea a gente estende um pouco o tratamento em relação à tuberculose pulmonar. E o paciente não melhora, está praticamente 100%. Ah, graças a Deus. Então, Mais assim, 1 ano de tratamento. 1 ano de Aí tratamento. parou de sentir dor. Parou. Diz que a qualidade Que de vida, interessante. diz que a qualidade de vida aumentou 100%. Tadinho. E ele ia nos médicos e nada. Ninguém descobria. É porque, assim, a gente pensa, né, na tuberculose óssea em último caso. Depois de investigar bastante, depois de excluir outras doenças, a gente acaba pensando em último caso. Então, assim, eu falei, vamos investigar e batata. Que bom Fechou que ele caiu o em diagnóstico. você, né, doutor? Graças a Deus, né? A gente tenta, né, ajudar sempre. Com certeza, meu Deus do céu. E outras 2 doenças que a gente estava falando também, uma que é meio tabu, né, que é o HIV, Pronto. que ele é uma porta para infecções, Sim. porque a pessoa fica ali debilitada, Sim. não é? O que acontece? O infectologista, ele lida também diretamente com a retrovirose, né? A gente chama de PVHA. São pessoas vivendo com HIV/AIDS. Que a gente sabe que hoje em dia, na década de 80, a gente tinha um certo... Aí nós ainda temos, né? Infelizmente, ainda, a população, de uma forma geral, ainda tem um preconceito com HIV, mas, assim, da década de 80, onde foi descoberto, disseminado e mais novos casos, o preconceito naquela época era muito maior do que atualmente. Só que, assim, como a medicina evoluiu muito, e tem também o infectologista nesse sentido, acaba que o HIV hoje em dia, ainda não tem cura, a gente sabe, Sim. mas o controle do HIV, nós temos, o controle do paciente ficando indetectável é praticamente uma cura, entre aspas. Porque ele é indetectável, ele não transmite o vírus. Tem isso. A gente chama de que I é igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Mas como é que é isso? O uso da medicação. Na década de 80, o paciente tomava um coquetel, uma porrada de comprimidos para controlar a doença. Mas hoje em dia a gente já conseguiu reduzir ao longo do tempo, nós fomos diminuindo e tendo uma eficácia também muito boa do medicamento. Então, hoje em dia, nós temos tratamento até de 1 comprimido por dia. Nossa. Então, praticamente, está quase descobrindo a cura, porque se a pessoa passa a não transmitir... assim... Mas não transmite de jeito nenhum? Indetectável. Nem tendo relação? Indetectável, o paciente mesmo tendo relação sexual sem preservativo, não passa. O indetectável, ele vira por causa do remédio? Isso. Se o paciente, ele não toma... Que bom, né, que já tem esse remédio. Por isso que a gente bate o martelo no quê? Na adesão. A gente bate sempre o martelo na adesão do tratamento. A gente sempre fala, tome a medicação uma vez ao dia. São pessoas normais, né? Se ela não estiver doente, é o que eu falo para todos os meus pacientes. São as outras doenças, na verdade, né? É o que eu falo para todos os meus pacientes. É eu falo, pessoa normal. Você tomando a medicação, você vive como uma pessoa que não tem. Nossa, e assim, isso deixa essa forma de eu falar tranquiliza bastante. Eles ficam muito mais calmos, eles ficam mais... Pega a doença e desespera, né? No começo, quando a gente diagnostica a doença, infelizmente, acaba que eles ficam muito ansiosos, os pacientes, né? Ficam preocupados, acham que vão morrer. Só que aí, também, como eu digo, a parte do infectologista entra nesse sentido para a gente poder, justamente isso que você falou, tranquilizar. Tranquilizando, ele tomando a medicação, é a mesma coisa que não ter. Então, na verdade, não era mais para estarem passando, que se todas as pessoas que têm o vírus tomassem esse remédio... Mas aí é que tá, não são todas as pessoas que testam, né? Poxa. Geralmente as pessoas que procuram um atendimento, uma pessoa que quer fazer o exame, uma pessoa que quer saber por que está adoecendo mais fácil, por que está passando mal. Poxa, gente, isso tinha que ser amplamente divulgado, né? Para quem tem, tomar, porque vai que erradicar essa doença, doutor. E nós temos os testes, né, de forma fácil, gratuita, no SUS. Pois é. Inclusive, nós temos também, o que eu queria trazer também aqui, a questão da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que também é o acompanhamento com o infectologista, que é os comprimidos também que o paciente toma, para poder justamente evitar ser infectado pelo vírus. E a gente sabe consegue, doutor, uma pessoa que tenha contato, consegue matar? Se for imediato? Assim, se um paciente tiver o vírus, não tiver indetectável, mas tiver o vírus, está lá
tendo a possibilidade de transmitir a outra pessoa que está tendo um relacionamento, por exemplo, usar esse comprimido que eu falei, que também é gratuito no SUS, a chance dessa pessoa contrair o vírus é muito baixa. A eficácia do PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, chega a ser maior que 80%. Que legal. Então, assim, hoje em dia, atualmente, recentemente, acho que 2 anos para cá, um ano e meio para cá, a gente tem também uma medicação que o paciente toma injetável, que também é uma PrEP injetável. Ao invés de tomar comprimido, o paciente toma injeção, que é o cabotegravir. E o paciente toma, por exemplo, começou a tomar medicação hoje, toma esse mês, toma o mês que vem e depois toma a cada 2 meses, que é melhor do que ficar tomando comprimido todo dia. Sim. Então, assim, o que é o problema? Essa medicação que evita de contrair o vírus, ela não está disponível no SUS. O comprimido está, mas a injeção não. E aí... E ela é cara? É cara. Ah, então a pessoa tem que ter condição também, né, doutor? Não é assim também tão acessível, né? Se a pessoa tiver condição e quiser evitar, e a eficácia dela é maior do que a do comprimido. É mais de 85% a eficácia. Se a pessoa tiver condição... Mas ela tem que tomar todo mês? Nos primeiros 2 meses, toma um mês atrás do outro. Tomou um mês, por exemplo, tomei esse mês, comecei a tomar hoje. Tomei esse mês de outubro, vou tomar uma em novembro, aí a partir de dezembro ela começa a tomar de 2 em 2 meses. Entendeu? Entendi. Mas realmente, uma coisa paga que o governo não dá, se for cara... assim, ainda é bem dispendiosa a liberação dessa medicação. Mas diminuiu muito, né, a transmissão hoje em dia do HIV? Eu, como infectologista e atendo na rede pública também, a gente recebe muito paciente. Doutor, que acabou de pegar? Prima infecção, recém-diagnosticado. Poxa, muito triste a pessoa que tem não se prevenir e passar, né? Mas assim, é igual eu falo para todos os pacientes. Aconteceu, porque a gente não está ali para poder saber como pegou, por que pegou, quando pegou, a gente não está ali para isso. O interesse da vida da pessoa é para saber da doença, né? Não é para ficar investigando os motivos, né? Mas assim, já que aconteceu, vamos pensar da agora para frente. Tem medicação? Tem. Vai ficar bem? Vai. É uma medicação até que encontrem aí a cura, que a gente não sabe quando, mas assim, é uma medicação pro resto da vida? É uma medicação pro resto da vida. Aí a gente ainda está como eu falei... Até descobrir a cura, né, doutor? Quem sabe, né? É igual o câncer, né? Até descobrir a cura, se Deus quiser, né? Um dia... E aí, como eu falei, no começo, na década de 80... Mas não teve um paciente, não sei se nos Estados Unidos, na Europa, que teve a cura? Não sei se foi da AIDS ou do câncer isso que... teve esse caso na Europa. Que é um remédio? Foi de AIDS ou foi de... Teve esse caso na Europa, que foi até células-tronco que utilizaram. Mas, assim, foi um caso específico, isolado. Tomando remédio, não foi? Foi um caso específico, isolado. Aí, até eu não cheguei nem a acompanhar depois disso. Se levaram para frente esse estudo. Mas, assim, teve um caso desses mesmo na Europa. Foi na Europa. Doutor, porque dizem que a cura do câncer, dizem que já descobriram, mas que a indústria farmacêutica não deixa. Eu não sei, é o que dizem, né? Aí eu já não sei. Já ouviu falar disso? Já ouvi. Assim, aí a gente fica, por quê, né, gente? Eu deixo para o oncologista falar sobre isso, né? Deixa para lá, Mas, né? assim, o que eu queria dizer é que, da nossa parte ali do HIV, eu sempre oriento os pacientes. Se tomar a medicação, vive uma vida... Normal, como se não tivesse. Com esse remédio não passar, que maravilha, né? E, assim, da nossa área, também da infectologia, o HIV é extremamente frequente. O infectologista... Caramba, eu não imaginava que era frequente, mas não. A gente pega muita paciente recém-diagnosticada. Perde carnaval, doutor? Também. Não é? O povo se perde no carnaval, né, doutor? Não vou mentir, não, mas assim, a gente tem loucura, né? A gente tem um aumento do número de casos muito grande. E assim, eu achava como eu que falei, já era raro. O mundo ideal é a gente rastrear todo mundo. Tipo assim, a gente tem a disponibilidade do diagnóstico, do exame, é um teste rápido, uma gota de sangue a gente já consegue... Na verdade, todas essas doenças, né, doutor? Que são venéreas, digamos assim, né? Teria assim, que as pessoas, sei lá, uma vez por ano, nem que você fosse ali para doar sangue, né? E aí faz todos esses exames dessas doenças. Fazer um rastreio, né? De vez em quando eu dou o sangue. Eu sou casada há quase 22 anos, mas eu faço.
É, e no, Eu dou o sangue só na para do- fazer meus exames, que eu fiz grávida, é, né? Que a gente também é obrigada a fazer. e na doação eles exigem. Pois é. Porque não pode doar Porque é sangue se bom, né? estiver positivo, né? Uhum. E aí, Ver sempre, sei lá. o que eu seria interessante a gente comentar também é que, além do HIV, o infectologista mexe muito com doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Então, Isso foi assim, o que eu além ia do falar. HIV, que Os é um DSTs, né? DSTs, sífilis, gonorreia, Tem muito, linfogranuloma, doutor. tem. Porque sífilis, gonorreia é coisa assim, dizem que é do passado, não? Não. E a maioria dos pacientes que vem com diagnóstico de HIV tem também hepatite associado, tem uma sífilis, uma gonorreia. É mesmo, Temos doutor? também linfogranuloma. Nossa. É muita doença que a gente trata. E assim, a gente consegue controlar. Tem o mpox também, né? Antigamente a gente chamava de Essas outras todas monkeypox. têm cura, né? Todas têm Sífilis, cura. gonorreia. É só o HIV que ainda não, né? Só o HIV que ainda não. Mas assim, a sífilis a gente trata, a hepatite a gente É tratamento trata. rápido? A hepatite também não tem cura, né? Hepatite tem. Tem A cura? hepatite C a gente consegue controlar. Mas tem cura? A Ela gente consegue- some? Some. Ah, é? Com a medicação certa, diminuindo as cargas virais, a gente consegue Mas a controlar. pessoa não dá mais no exame? Ou dá que ela teve contato? Dá que ela teve contato. A gente pede Mas ela não é mais sorologias, doente, ela não passa a doença. É justamente. isso? Uhum. Olha, eu Mas achava assim, que não hepatite pode... C não teria jeito, assim. Não, Porque eu sei que A é normal, né? Pega em copo, talher, não sei o quê, a pessoa tem o alimento, né? contato, às vezes nem Alimento, desenvolve a doença, né? alimento. É porque tem vacina para hepatite A, né? Uhum. Para hepatite B nós também temos Eu vacina. nunca tive nada, graças a Deus, dessas doenças. Hepatite Só essa B, que eu te contei, que eu peguei a bactéria. na hepatite B nós também temos doença, nós também temos vacina, A B é o quê? vírus também. Vírus, relação sexual, Ah. tatuagem, transfusão, uso de droga injetável, compartilhamento de agulha, de A seringa. C que é só sexual. C também é sexual, tatuagem, praticamente é? igual a B. E a A é mais fecal oral, né, que a gente fala contaminação, alimento, mas também pode existir a transmissão sexual, mas assim, mais comum é a fecal oral, né, que a gente fala. Uhum. Mas nós temos a vacina para hepatite A, nós temos a vacina para hepatite B, B, aham. não temos vacina para hepatite C, mas assim, se a gente diagnosticou com o exame sorológico, o exame físico no paciente, existe sim a tratamento, né, o controle dessas doenças. E todas as assim, hepatites atacam o fígado. Praticamente. Só que assim, com o controle a gente consegue estabelecer, né, a função hepática, né, que a gente fala, mas tratando. A pancreatite também é infecção? Pancreatite também é infecção, só que pancreatite ela pode ser tanto infecção também bacteriana, em processo infeccioso ou processo inflamatório, né? Então, assim, pancreatite pode ser por outros motivos, principalmente a principal causa de pancreatite, que a gente sabe é a pancreatite de origem biliar, que vem lá da vesícula. Uhum. Então, assim, é o cálculo que estava lá na vesícula, passa pelo toda aquela anatomia... Esse meu irmão teve também, bichinho. Passa por toda aquela anatomia Uhum. das vias E biliares, ataca o colédoco, pâncreas. e aí Ela sai da vesícula a pedra sim. e aí ataca o pâncreas. Aí na passagem pode fazer uma inflamação do local, que desemboca o pâncreas ali na árvore biliar, e aí Interessante, eu não até sabia, mesmo não. impactar. Aham, que pancreatite dava, que vinha da vesícula. Eu não sabia, E descobri a também no meu principal irmão. causa, acho que mais de 80% dos casos de pancreatite é de etiologia, né? Causa de origem biliar, uma Eu achava que era assim, colelitise. quem bebia muito, sei lá, diabético também dá pancreatite, não dá por causa do açúcar, né? Pode. A gente, principalmente, não Da só resistência, né? da resistência insulínica, a gente tem também a pancreatite por colesterol alterado, hipertrigliceridemia, né? Então, assim, nós temos várias causas, né, etiologias para pancreatite. É que eu tava perguntando isso porque a mãe da minha amiga foi assim, ela nunca bebeu e apareceu pancreatite. Aí desesperou e foi ver, ela era diabética. Não sabia. E assim, igual eu falei para você, quando a gente tem o diagnóstico do paciente com HIV, isso não significa que ele tenha AIDS. Uhum. A AIDS é uma outra etapa, um outro estágio da infecção do HIV. Ah, é? HIV é diferente de AIDS. Eu não sabia, não. Todo paciente que tem AIDS, ele tem HIV, mas nem todo paciente que tem HIV tem AIDS. Então, assim, a gente diz que o paciente ele tem AIDS, está na fase de AIDS,
quando tem as células de defesa, que são os linfócitos TCD4, São os glóbulos geralmente, brancos? geralmente eles ficam abaixo do valor de 350, 200, mais ou menos. E aí ele começa a desenvolver infecções oportunistas. Nós temos doenças definidoras de AIDS, como, por exemplo, neurotóxico, neurocripto, a neurotuberculose, diversas outras doenças, sarcoma de Nossa, Kaposi, que loucura, tanta doença, né, doutor? na Meu Deus do infectologia. céu. Na infectologia. Doutor, você tem que estudar muito, doutor. Meu É, Deus do céu. E aparecem doenças novas, né? Que ainda isso é loucura, né? Que até aí... tivemos a Covid aí, né? Pois é. Mas se Deus quiser, só daqui a 100 anos outra dessa, né, doutor? Vamos, tomara, né? Mas o mundo é uma caixinha de surpresa, né? Mas Tá tudo muito acelerado, né, doutor? Esperamos que nem tão cedo. Mas assim... Que a gente tá falando a diferença do HIV e da AIDS. O HIV, por exemplo, o paciente ele pode ter o HIV, mas não ter a AIDS. Geralmente a AIDS é aquelas doenças que definem a AIDS. São os glóbulos que ficam baixos, que a pessoa está em defesa, imunidade baixa, e aí desenvolve a AIDS. Isso. Que aí vem as outras doenças. Isso. Mas ela pode ter só o HIV, o vírus, e nunca ter nada, não ter a AIDS. Justamente. Olha, interessante. Interessante. Então, assim, quem sabe também isso mais a fundo, quem sabe isso com detalhe, é o infectologista. Por exemplo, às vezes a gente recebe um paciente, como eu falei para você, não é todo mundo que sai testando, fazendo um rastreio das doenças sexualmente transmissíveis, hepatite, sífilis, HIV. Não são todas as pessoas que saem fazendo esse rastreio. Geralmente, principalmente homens. Homens procuram mais o médico, faz um check-up ali quando está sentindo alguma coisa. E aí é nessas horas que a gente... Nessas horas que a gente diagnostica, e aí, às vezes, a gente pega um paciente já em fase de AIDS. Porque não cuidou, né? Porque não cuidou, porque geralmente a fase AIDS... Porque, assim, o vírus ele tem um tropismo para cada tipo de paciente. Cada paciente a gente tem que individualizar. Tem paciente que ele desenvolve a AIDS mais rápido do que um paciente... É o que está com a imunidade baixa, né? Então, assim, a gente acaba tratando não só o HIV nesses pacientes, a gente acaba tratando uma infecção do pulmão, uma pneumocistose. Às vezes dá uma pneumonia, né? Que a gente chama de pneumocistose, principalmente no paciente com HIV, que é uma infecção fúngica. Mas, assim, são infecções que desenvolvem no paciente que está com uma imunidade bem baixa, debilitado, que não tem imunidade para poder combater essas infecções. Por isso que o paciente no HIV ele tende a ser mais propenso, né, a desenvolver doenças. Mas aí, como eu falei, tomando a medicação... Não desenvolve. O paciente vive como uma pessoa que praticamente não tem o vírus. Tem uma qualidade de vida excelente. E, assim, da nossa área, que a gente trabalha muito, essa parte de antibióticos, como a gente comentou, né? A gente trabalha muito com essa parte de HIV, a gente trabalha muito também com infecções fúngicas, medicamentos também para tratamento de infecções fúngicas. A gente trabalha muito com a parte de vírus também, aí incluindo essa parte de herpes zoster, que a gente comentou por alto, a parte de herpes simples também, citomegalovírus, toxoplasmose, que é um parasita. Então, assim, a gente acaba tendo uma visão de muita doença. Muita doença. E muita gente pega de bichinho que nem sabe, né, doutor? De gato, cachorro, né? Essa que a gente falou agora, citomegalovírus, né? O toxoplasmose é de bicho, né? Mononucleose também, a gente consegue... Ainda tem isso, os bichinhos têm que ficar limpinhos para não passar doença pra gente, né, doutor? Inclusive, recentemente, essa semana, foi o que? Segunda-feira, eu acho. Eu recebi uma paciente no meu ambulatório que ela foi picada por um mosquito. Cachorro lambeu. No local que essa paciente morava, tinha cães que estavam doentes. E ela me relatou que ela viu um mosquito diferente, que realmente é um mosquito diferente mesmo, picando a perna dela, e aí ela ficou com uma lesão na perna. Essa lesão não melhorava com antibiótico, não melhorava com curativo, e aí fomos fazer a biópsia e mostrou uma leishmaniose. Ali, pegou do cachorro, né? Provavelmente ele lambeu. A feridinha ou não? É o mosquito que picou mesmo? Provavelmente, assim, a transmissão, o vetor picou é o mosquito e picou ela. Justamente. Ai, meu Deus, ainda tem isso. Eu achei que o cachorrinho tinha lambido tipo a ferida. Não. Oh, tadinha. E aí, assim, são... Olha, ela é observadora mesmo, né? Pra ver que o mosquito era diferente, que eu não viria não, doutor. São situações, eu não assim, veria, por não. isso que eu falei que a epidemiologia é muito importante na nossa área. É interessante, né, doutor?
É muito importante. Então, o recado que você deixa é se cuidem, né, gente? Se Lavem as mãos, principalmente, passa álcool, repelente, faz exame, né, doutor? de Pelo menos uma vez por rotina, ano, né? de rotina, Se fazer um sentir alguma check-up, coisa, né? procurar um médico, não ficar em casa passando mal meses, igual esse, Justamente, coitado. Para ter esse justamente, diagnóstico, ficar 1 ano se tratando, né? justamente. Tem algum recado, doutor, que você queira dar para os nossos ouvintes? Então, só primeiramente, a gente está finalizando, só para... então, primeiramente gostaria de agradecer, Eu né? te agradeço. Agradecer Foi o muito convite, interessante. agradecer o convite aqui com vocês, foi um bate-papo muito interessante. Espero que o que eu trouxe à tona aqui em questão sirva de aprendizagem, né? De aprendizado para quem está nos assistindo, nos escutando. E eu trabalho na Ceilândia, então se alguém precisar de alguma consulta também, eu tenho a minha rede social, é @Dr. Brenner Rafael. Tenho atendimentos também pela Doctoralia, que é uma plataforma de atendimento também online, só me procurar. Tenho disponibilidades na agenda. E o que eu quero deixar uma mensagem final é que, como você falou, né, Ingrid, se cuide, lave as mãos principalmente, se for ter relação sexual, use preservativo, se for viajar para algum lugar, principalmente regiões de mata, que tenha rios, usar roupas mais longas, né, o repelente. Repelente. Então, assim, e também batendo na questão, né, de sempre, pelo menos uma vez por ano, fazer os exames de rotina para saber se estão todos ok, todos normais, não só em relação à minha área, que é a infectologia, Sim. mas em relação a outras áreas também, que a gente acaba, como infectologista, a gente acaba recebendo muitos pacientes de clínica médica, de uma forma geral. Então, assim, exames de colesterol, tireoide, Sim. exame de diabetes, monitoramento de pressão, perfil pressórico que a gente fala, ácido úrico. Então, assim, a gente como infectologista, a gente trata a nossa área, mas a gente acaba que abrange outras áreas também que nós conseguimos tratar. Então, o exame de rotina não é só para a nossa área da infectologia, mas também para atender um paciente de uma forma geral e dar uma qualidade de vida melhor, uma expectativa de vida melhor. E só tenho a agradecer, precisando, né? Estou à disposição para novos bate-papos. E Vamos muito marcar, né, obrigado. doutor? Porque eu acho que ainda ficou muita coisa. A gente falou quase 1 hora e a Mas gente ainda tem assunto, né, a gente doutor? conversa aqui nem vê o tempo Vamos passar. marcar outra, né? Vai Com ser um certeza. prazer te receber, A doutor Breno. infectologia temos tema para Não, infectologia aí para tem muito tema pra gente conversar, né? muito tema. Foi um prazer te receber, viu, Eu doutor Breno? agradeço, Se cuidem, façam exames, não deixem a doença chegar, né? com Porque quando a certeza. gente faz exame de rotina, a doença não chega. A gente se cuida antes, né? Com certeza. Gente, terminando mais um Vitrine Saúde e Beleza. Minhas redes sociais, meu é Ingrid Pittman Roriz e o nosso programa é Vitrine Saúde e Beleza e o nosso canal é Vitrine da Capital. Obrigada. Até a próxima. A gente falou 1 hora.